Hoje nós avançamos um pouco mais no capítulo 7 de São Mateus, ainda um comentário ao Sermão da Montanha, agora nas instruções complementares. Jesus diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se acolhe uvas de espinheiros e figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Esse conjunto de versículos é bastante interessante e, sob certo aspecto, até um pouco intrigante. Primeiro, Jesus fala dos pseudoprofetas. A palavra falso profeta no grego é exatamente isso, pseudoprofeta. Quem são esses? Os pseudoprofetas. Jesus explica que eles são lobos vestidos de ovelhas. E ele diz que pelos seus frutos nós os conhecemos. Ora, o que significa isso? Eu não gosto de uma certa interpretação desse texto que o coloca excessivamente em dependência do capítulo 5 da Carta aos Gálatas, quando São Paulo fala do fruto do Espírito. Então, se o profeta não tem o fruto do Espírito, logo ele é um falso profeta. Por quê? Eu acho que é uma espécie de incursão paulina nos textos de São Mateus. Eu tendo a interpretar esse texto mais no sentido, digamos, da lógica interna que ele tem. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que um falso profeta é um lobo disfarçado de ovelha. Ele tem todas as características da ovelha, mas no fundo ele é um lobo. Ora, o que o lobo faz num rebanho? O lobo vive da vida do rebanho, ele quer destroçar o rebanho, ele quer devorar as ovelhas. O lobo é feroz, ele quer matar. E justamente essa aqui é a imagem do pseudo-profeta. Quer dizer, ele é alguém que pode usar palavras doces, pode usar discursos atraentes, mas no fundo a única coisa que ele quer é roubar a vida das ovelhas. Ele quer viver da vida das ovelhas. Isso é muito importante, porque nós estamos vivendo num tempo exatamente assim. A teologia do pastor no Novo Testamento é uma teologia totalmente invertida em relação àquilo que se espera de um pastor na terra, né? Um pastor da terra, o que ele faz? Ele cria ovelha para matar a ovelha, para viver da vida da ovelha, ele vende o leite da ovelha, ele vende a carne da ovelha, ele vende a pele da ovelha e ele vende até a lã da ovelha. A ovelha é um animal extremamente lucrativo. Mas Jesus diz que ele é o bom pastor. Isso está lá no capítulo 10 de São João.
E claro, aqui eu não quero recair no que eu estava dizendo antes, né? Fazer uma incursão joanina no texto de São Mateus. Isso aqui é apenas querendo mostrar que não é propriamente uma incursão. Aqui, de certo modo, nós estamos falando de uma coincidência nas imagens. O lobo aqui realmente é alguém que se introduz no rebanho para viver da vida do rebanho. Ele não está interessado nas ovelhas. Ele está interessado naquilo que as ovelhas podem dar para ele. E, portanto, os seus frutos não são frutos de vida para as ovelhas, frutos de santidade, de vida espiritual, não são frutos de amor pelas ovelhas, não. As ovelhas que se lasquem. O falso profeta, ele tem apenas lábia. A única coisa que ele quer é aquilo que as ovelhas podem lhe dar. Somente isso, nada mais. Ora, nós todos precisamos olhar para isso com grande preocupação. Porque quando um pastor verdadeiro se preocupa pelas suas ovelhas, ele se preocupa pela sua vida sobrenatural. Ele não quer clientela. Ele não quer aumentar o seu rol de fregueses. O que ele quer é que as ovelhas conheçam Cristo, amem Cristo, se convertam, saiam de uma posição que as conduzirá à perdição. Portanto, aqui o que São Mateus, provavelmente, recolhendo as palavras de Cristo, quer chamar de ovelha, pastor, ou lobo, falso profeta, num paralelismo, é justamente esse tipo de pregação falaciosa de quem não tem intimidade com Cristo, de quem não conhece a Cristo, de quem não tem a natureza de Cristo. Ou seja, você pode fingir que é cristão, mas você não é alguém que nasceu de novo de verdade. Você não tem a natureza da ovelha. Você está apenas disfarçado de ovelha, mas você é de uma natureza oposta, hostil. E eu tenho visto muito isso, né? Porque, veja, toda vez que alguém entra na igreja, mas ele tem ódio daquilo que é católico, daquilo que é religioso, daquilo que é cristão, e o que ele gosta mesmo é dos discursos do mundo, de tudo aquilo que é frontalmente contrário ao que a igreja, nesses 2000 anos de história, de santidade, nos ensinou. Ele não tem a natureza dos cristãos. Ele é um lobo. É um lobo feroz, que escandaliza, que leva as ovelhas para o pecado, que pode ter fama, pode ter prestígio, mas ele não tem a natureza das ovelhas, ele está disfarçado. Portanto, o que ele produz não é vida sobrenatural. Não é conhecimento de Deus, não é conhecimento verdadeiro de Cristo, não é intimidade com o Senhor. O que ele está produzindo talvez seja um coleguismo humano, uma comoção terrena, um tipo de movimento sentimental, sei lá o quê. Mas ele não tem a natureza das ovelhas. Ou seja, ele não sente como as ovelhas sentem, não ama o que as ovelhas amam, não adora quem as ovelhas adoram. O negócio dele é outro. O negócio dele é reproduzir os discursos politicamente corretos, as ideologias que estão em circulação na sociedade, é pagar todos os tributos
ideológicos possíveis, é se render àquilo que é mundano, mesquinho, terreno, horizontal. O falso profeta, nesse sentido, é alguém que tem muita simpatia pelo que não presta. Mas ele sempre tem raiva de quem está lutando para viver a santidade. Então ele abre os braços para o que há de mais vergonhoso, ele acha o que há de mais sujo, digno, bom. Ele tem simpatia pelo pecado e ele tem aversão àquilo que é puro, angelical, inocente, nobre, santo. Ele acha isso tudo muito chato. Ele não gosta. E por isso os frutos que ele produz são nulos, são ruins. E Jesus diz que a árvore que não produz bons frutos será cortada e jogada ao fogo. Meus queridos, vamos pedir ao Senhor que nós tenhamos a natureza das ovelhas de Cristo, a natureza daqueles que são santos do Senhor, que nós amemos o que é santo, que nós não sejamos do time dos porcos, dos cães, que nós não sejamos do time dos lobos, que nós sejamos do time dos filhos de Deus, das ovelhas de Cristo, aqueles que sempre em tudo lutam para fazer a vontade do Senhor e para viver segundo os seus desígnios. Um grande abraço, Deus te abençoe.